Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E no nosso quadro O Mundo Mais Criança, quem nos recebe é a fonoaudióloga Alexandra Stokovic. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, Roberta. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, eu fico bastante lisonjeada e bastante feliz, né, de estar podendo colaborar um pouquinho com a informação aí do programa. Poxa vida, Alexandra, nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. E hoje, uma pauta muito interessante, recebemos bastante e-mails e eu tenho certeza que hoje o nosso assunto vai ajudar muitas pessoas e, é claro, levar a informação. Hoje nós vamos falar sobre o atraso no desenvolvimento da fala, quando se preocupar. Alexandra, até que idade a criança já tem que falar de tudo sem erros ou troca de letras? Então, na realidade, existem estudos que falam que até uns 3 anos e meio a 4 anos, a criança já tem que ter bastantes fonemas, né, adquiridos. Por quê? Porque hoje a alfabetização está mais precoce. Então, o que acontece? Entende-se que quando a criança começa esse processo de alfabetização, é interessante que ela já tenha a grande maioria dos fonemas adquiridos, né? Então, existe um estudo, né, a tabela até da ABDF-W, que fala que cada fonema tem uma fase de aquisição. Então, até 5 anos, a criança está adquirindo esses fonemas, né? Mas, quando, a partir dos 3 anos e meio, os pais já percebem que ela não está falando direitinho, é interessante que se procure o profissional para que seja encaminhado para uma avaliação fonoaudiológica, né? O profissional que eu falo, assim, está comentando com o pediatra, mas o ideal seria o otorrino, até para que ele faça esse encaminhamento, né? Para a pessoa ter esse respaldo aí, se a criança realmente está dentro do padrão normal ou se ela já está tendo esse atraso, né? E aí, a intervenção precoce é necessária, né? E a intervenção precoce é importante, porque, assim, quanto antes cuidar dessa criança, melhor para ela, né? Ela não vai ficar com aquele padrão errado, né? Tendo esse exercício, né, de repetição do padrão errado, né? Na realidade, ela já começa a exercitar o novo padrão para estar assimilando e já está tendo essa adaptação, né, da fala correta. Perfeito. Alexandra, por que uma criança pode apresentar atraso na fala? Então, o atraso da fala pode ter vários fatores, né, que estejam influenciando. Fatores ambientais, né, que são a falta de estímulo, né, crianças que na realidade não são estimuladas aos sons, não são estimuladas assim no meio social. Então, o que acontece? Aquela criança, ela perde as pistas, né? Tipo assim, uma mãe que a criança fica lá no bercinho, e aí vamos fazer as coisas, tal, e aquela criança fica lá, quietinha. É quietinho. Ela não tem nenhum estímulo, ela não está vendo nada. Então, assim, para a criança ter essa aquisição de fala, logo, assim, é normal que a gente fala, a mãe precisa estar conversando toda hora com ela, desde os primeiros momentos de vida, digamos assim, né? Porque o bebezinho nasce, mas mesmo assim, tudo, né? Já entende, quer dizer, ele já tem aquela comunicação. O que a gente sabe, né? O bebê chora de um jeito, é cólica. O bebê chora de outro, é manha. O bebê chora de outro, ele está incomodado porque está com xixi, está com cocô. Então, assim, isso já é uma comunicação. E aí, desde então, a mãe conversando com o bebê, que bonitinho, mamãe vai trocar. Isso tudo, a criança já está assimilando, né? O sistema nervoso central, a parte auditiva, já está captando tudo aquilo, e aquilo lá vai sendo uma somatória de coisas, né? E aí vão passando os tempos, você vai vendo que a criança já olha para você, já tem o balbucio, já tem aquela troca, né? Você já percebe que tem uma comunicação, né? E aí, cantar para a criança é muito importante, né? Tá trocando, tá cantando, tá dando banho. Então, tudo aquilo você tá tendo tá tendo essa troca de informação com a criança, né? E aí você tá tendo essa estimulação, né? É uma estimulação, né? E aí a criança maiorzinha, o que é? Lê um livrinho, olha o gatinho, olha não sei o que, entendeu? Você vai, o brincar com a criança, então aí você vai indo, são etapas, né? Conforme ela vai crescendo, você vai tendo momentos diferentes de estimulação, mas essa criança precisa. Aí hoje em dia, o que acontece? A criança vai ficando com 1, 2 anos, vai estar lá já com o celular na mão, com o tablet,
tablet, né? Então, assim, a criança não brinca, os pais não brincam, né, com a criança, não sentam no chão para ter aquela troca. Então, assim, tudo isso já está fazendo com que haja um atraso no desenvolvimento da criança, porque ela tem aquilo ali, o que aquele joguinho está fazendo com ela, né? Nada. Então, assim, ela está só recebendo, não está tendo aquela troca, né? Então, isso acaba também atrapalhando, né? E aí, você vai colher os frutos mais para frente, né? Que aí é quando acontece. Então, isso são os fatores ambientais. E aí tem os fatores biológicos, né? Porque essa criança pode ter alguma alteração. Porque assim, se é um bebê, tá lá, você já percebe que ele já não tem um contato de olho, né? Tem barulho, ele já não tem nenhuma... Estímulo, né? Ele não tem nenhuma reação, né? Então aí você já tem que ficar atenta. Pode ser uma deficiência auditiva, né? Pode ser outras patologias neurológicas, né? Que daí, então, assim, os pais precisam estar atentos, né? Então, conforme a criança vai desenvolvendo, e aí, assim, essa mãe, esse pai, ele precisa fazer uma avaliação, procurar, né? Ir para o pediatra e ver o que acha e tudo mais. Mas a questão da minha parte, que é a parte auditiva, daí já tem que ir atrás, no sentido assim, tem o teste da orelhinha, que são as autoemissões acústicas, que já dá já um teste passa-falha para audição. Então, assim, falhou, quer dizer, tem um outro exame que é o BERA, né? Que é um exame eletrofisiológico que vai medir se realmente existe alguma alteração ou não da parte eletrofisiológica da criança. Ah, tudo bem, tá dentro do normal esse teste, mesmo assim tem que se observar, né? E aí, com o passar do tempo, o que acontece? A criança tá maiorzinha, é o exame da audição, né? Que, de repente, a audição tá normal, mas, assim, ele tem uma perda condutiva, né? Que é um líquido, um catarro que fica na parte da orelha média e que atrapalha a passagem do som. Então, assim, a criança não é que ela é surda, né? Mas ela tem um rebaixamento da audição. E isso daí vai atrapalhar ela no futuro, porque ela não vai adquirir os fonemas de acordo com o que ela tem que adquirir, né? E aí, assim, às vezes o atraso de fala é por conta disso. Ou ainda ela tem uma perda unilateral, né? Ouve normal de um lado, mas não ouve do outro. Então, ela desenvolve bem, mas não tão bem quanto deveria, né? Então, é uma série de coisas, né? Que a pessoa precisa procurar o especialista, né? Em qualquer dúvida, né, que tenha com relação ao desenvolvimento do seu bebê, né, da sua criança. Perfeito, estamos tendo uma aula hoje, viu, Alexandra? Alexandra, dificuldade ou atraso na fala pode ser autismo? Pode ser o autismo, tá? Mas não só o autismo, como eu disse, pode trazer esse atraso da fala, né? O autismo é um dos primeiros que a gente acaba pensando por conta de todo esse comportamento que a criança tem, né, de não olhar, mas às vezes assim, ela até olha, mas aí tem outros comportamentos, né, outros que a gente fala, outros comportamentos repetitivos que são as estereotipias. Então a criança percebe que ela pega um brinquedo, um carrinho, ela não brinca com o carrinho de como o carrinho deve ser, ela pega e fica rodando só a rodinha do carrinho. Então assim, é uma criança que não para, né, que nada chama atenção, ou então ela fica quietinha num canto, né, não tem esse contato social com as pessoas. Então assim, porque o autismo tem vários graus, né? Então, pode ser sim o autismo, mas pode ser as outras coisas que eu também disse, né, com relação a isso. Pode ser uma deficiência auditiva, neurosensorial ou condutiva, que é isso aí, que às vezes a condutiva é uma perdinha assim, com a gente falando normal, às vezes alcança a perdinha da criança, né? Porque nós falando normal na intensidade básica do adulto, eu tô falando normal, eu tô falando em torno de 50 a 60 dB. Se a criança tem uma perda em 30, 40, ela tá me ouvindo, só que ela tá ouvindo baixinho, então ela tá perdendo informações, né? E mesmo porque a gente fala que os fonemas, o grande F, V, T, D, S, Z, estão tudo mais para cima na parte das frequências agudas, né? Em 25, máximo 25 dB, né? Então, se a criança tem uma perda em 40, olha só o que ela perde. Ela perde todos esses fonemas, né? Então, assim, ela pega o que é mais forte, A, E, I, O, U, né? Alguma coisa ou outra pelo lábio, ela vai fazendo aquelas associações e ela vai conseguindo falar mal, né? Não vai falando tão bem. Então, aí você percebe que alguma coisa está errada. E aí, às vezes, é a audição,
né? É uma perda de condução, que assim, indo no médico, tomando algum remédio, né? Isso, limpando essa parte, dessa parte da orelha média, esse catarro ou esse líquido, a audição sobe e está pronto para receber todos os estímulos, entendeu? Então, assim, eu conheço até uma criança que, imagina, não foi feito exame, ela passou, infelizmente existem especialistas e especialistas, né? A criança não falava algumas coisas, né? Alguns fonemas e tudo tal. Passou em terapia, fez um monte de coisa, tal. E mesmo assim ela melhorou, mas não tanto, né? Porque no trabalho você tá ali tete a tete com a criança, então ela tá percebendo. Só que assim, ela não melhorou 100%. E aí, depois de um tempo, agora com 10, 12 anos, ela foi fazer um exame audiométrico e percebeu que ela tem uma perda dos dois lados. Então, imagina o sofrimento desta criança, porque assim, para ela era normal, entendeu? Porque assim, é a mesma coisa. Se você nasce com um olho só, você não sabe o que é enxergar com os dois, né? Então, para ela aquilo era normal. E ninguém percebeu, e ninguém pediu um exame, uma audiometria, uma simples e pura audiometria. Se fosse feito antes, ela tem uma perda neurosensorial, tá? Que é uma perda, assim, no nervo da audição, né? Perde-se células ciliadas e tudo tal, e é uma perda que não tem volta. Mas o que acontece? Seria protetizada antes, né? Então, teria adquirido todos esses fonemas perdidos, porque assim, não é uma perda grande, né? Tanto é que ela se desenvolveu até hoje, só que com atraso, com trocas, que hoje a gente fala substituições, né? Substituições, omissões e tudo mais, né? Então, ficou bem difícil para ela, né? Esse período que ela passou, entendeu? Então, assim, você vê, por um simples fato de não ter pego um profissional que, no mínimo, quando você pega uma criança que está chegando para você, a primeira coisa é uma audiometria, né? Porque a gente precisa garantir que aquela parte periférica tá ok. Então, assim, infelizmente, acontece. E falando em tudo ok, o que os pais e educadores devem observar no dia a dia de uma criança? Todo esse contexto, né? Os pais, realmente, quando eles têm outros filhos, né? A gente fala, não se deve comparar. Mas, assim, é claro que você acaba comparando um filho com outro, né? Como ele se desenvolveu o outro. E aí, assim, qualquer coisa que ele perceba... Porque, assim, mãe eu acho que, assim, é o primeiro profissional, né? Que a gente pode falar e que a gente tem que aceitar aquilo que ela está falando. Mãe, o professor, porque ele está com a criança ali na escola pelo menos 4 horas, né? E outras crianças ele tá também, e ele consegue fazer esse tipo de comparação, né? É encaminhar para o especialista, né? Qualquer coisa que ele perceba. Porque, assim, os pais não têm que ter esse receio, né? É claro que existe aquela possibilidade também de pegar o especialista e falar assim, não, mas tá tudo normal, né? Espera mais um pouquinho. Não, gente, eu acho que assim, esse pouquinho pode fazer muita diferença na vida dessa criança, tá? O tempo é precioso, né? Porque existe algo no cérebro que a gente chama de neuroplasticidade, que é muito importante para a criança, né? Essa questão da maturação do cérebro, né? Essa questão do momento em que ela tem que receber essas informações e ter esse desenvolvimento todo. Então, assim, a gente está lá em puro desenvolvimento. Se a gente perde, de repente, aquele ponto era o ponto crucial para ela estar recebendo aquilo e assim, ter um up maior, né? No desenvolvimento dela. Então, assim, o tempo é precioso. Então, eu acho que assim, mãe, tá com dúvida? Aquele profissional falou isso, porque eu acho que procura outro, né? Eu acho que, então, são vários, né, que existem por aí. E aí você segue, né? Também tem outro lado, né? Tem aquela mãe que, de repente, quer, mas não quer aceitar. Então, assim, de repente, pega um profissional que fala, não, vamos esperar mais um pouquinho, e ela espera. E o tempo é precioso, não, Alexandra? O tempo é precioso, né? Para tudo, né? Eu acho que, assim, tudo que você age precocemente, a chance de você ter um resultado melhor e mais rápido, né? Não que você não tenha, dependendo tardiamente, mas assim, é mais rápido, né? Porque você está naquele momento X de desenvolvimento, né? Então, é isso aí.
Alexandra, aí aproveitando, o nosso programa foi às ruas e nós temos dúvidas sobre o exame de audiometria. Então, você sabe o que é o exame de audiometria? Então, nós temos perguntas de pessoas nas ruas. Está pronta para responder? Sim, claro. Então, vamos lá. O que é uma audiometria? Oi, Ana Beatriz, tudo bem? Então, é o seguinte, a audiometria é um exame subjetivo, tá? Que a gente faz da seguinte maneira. A criança ou adulto, né? Ele entra na cabine e são dados estímulos, né? Apitinhos, que a hora que a pessoa ouve, ela tem que dar um sinal. Então, dependendo do serviço, ela tem uma perinha que ela dá ela sinaliza, ou ela levanta e abaixa a mão, avisando quando ela escuta esse apito. E esse apito vai ficando cada vez mais baixinho, que é o que a gente vai pesquisar, o limiar da pessoa, o mínimo, de som que ela escuta naquela frequência. E aí a gente faz a varredura de todas as frequências, de 250 a 8.000 Hz, né? E daí a gente tem os limiares todos daquela pessoa, tá? Junto com a audiometria, é muito importante a impedanciometria ou imitanciometria, tá? Que é um exame também que a gente coloca uma sondinha na orelha e ela mede a pressão da orelha média, tá? E com isso a gente vê se a pessoa tem alguma infecção, né? Se essa orelha média tem algum catarro ou líquido, né? Porque daí esse pico dessa timpanometria, ele pode estar desviado ou não. Se ele estiver num ponto zero, ele está normal. Até menos 100, a gente considera normal. E depois disso tem as curvas tipo C, que é uma curva de disfunção tubária, e a curva plana, que a gente fala, que é uma curva já de otite, né? Que pode ser otite média, serosa, crônica, aí vão as doenças aí que podem estar sendo acometidas, tá bom? Quando o exame de audiometria é indicado? Oi, Andréia, tudo bem? Então, na realidade, o exame de audiometria, primeiramente, ele é sempre pedido quando a pessoa vai numa consulta com o otorrino, né? Ela passou no otorrino, eu acho que assim, é de praxe, ele está pedindo até para fazer uma avaliação de como está essa audição. Outro ponto é quando existe o encaminhamento, né, dessa criança ou para o fonoaudiólogo, é interessante de que nessa primeira sessão sempre seja pedido uma audiometria, né? Porque daí a avaliação e a terapia dessa profissional vai ficar mais coerente dentro do quadro, porque assim ela descarta qualquer problema de periférico, né, que a gente fala, qualquer problema de audição, para dar continuidade ao seu trabalho. E também existe escolas que logo no começo do ano letivo, eles acabam pedindo, né, audiometria, impedanciometria e os exames oftalmológicos para essa criança, porque às vezes essa criança tem essa questão da perda de condução, né, que é aquilo que eu disse, que tem um catarrinho ou um líquido na orelha média, e essa criança não tem febre, não tem nenhum sintoma e passa desapercebido pelos pais. E isso traz, né, às vezes, uma alteração na fala ou um atraso na linguagem por conta dessa condução, né, desse probleminha de condução. Então, o ideal mesmo é que todas as escolas, nessa fase que a criança entra de alfabetização, pedissem uma audiometria, né, para os pais, e eles fizessem, né, porque também às vezes a escola pede e os pais deixam sempre para depois. Não, isso é muito importante, porque existem esses casos. Quando a criança tem algum problema de orelha média, né, que assim dói o ouvido e tudo tal, aí eles vão procurar, claro, tem febre, né, vai no médico e aí tudo bem, isso aí é diagnosticado. Mas o problema é quando não tem, e a grande maioria não tem, por problemas alérgicos, por várias causas, né? Então, assim, essa orelha fica rebaixada, né, um pouquinho. Então, isso traz danos para essa criança, né, na recepção dos sons, tá? Então, assim, eu acho que... E quando a pessoa tem alguma dificuldade, mesmo no ouvir, né? Ai, não tô ouvindo direito. Ai, tô com barulho no ouvido. Ou existe também os casos da surdez súbita. A pessoa dorme bem e acorda não ouvindo. Não perca tempo, procure o especialista, né, que no caso é o otorrino, e aí com certeza ele vai pedir o exame, porque assim, no caso da surdez súbita,
o tempo é, assim, absurdamente primordial. Porque, assim, se passar mais de 3 dias, às vezes tem chance dessa audição não voltar mais, tá? E se a pessoa vai logo em seguida que ela tem essa sensação, o otorrino entra com a medicação e essa audição volta ao normal, tá? Então, assim, a audiometria é um exame que vale a pena, sempre que tem qualquer coisinha, perceber qualquer coisinha no ouvido, ir no especialista para que ele peça. Alexandra, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu agradeço, Roberta. Estou sempre à disposição aí para o que você precisar, para a gente poder esclarecer pelo menos um pouquinho dentro do meu conhecimento, né? Essas questões que são realmente muito importantes para todos, né? Perfeito, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, viu? Programa Momento Medicina. Aqui você encontra informação com responsabilidade.